Saudações a vocês que nos assistem e nos acompanham. Eu sou João Batista Mares Guia e aqui estou na companhia de um jovem talentoso, o Vinícius Venadas, 22 anos, estudante em fase de conclusão do curso de Direito na UFMG, poliglota, fala alemão, fala inglês, fala francês, fala espanhol, e ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, um dos mais importantes líderes da juventude do Partido dos Trabalhadores na região metropolitana de Belo Horizonte, um cidadão exemplar que entende a prática da política como serviço ao outro, servir ao outro. O eu, em Vinícius, está sempre associado ao nós da sociedade. Portanto, o outro é sempre reverenciado, visto, e quando há divergência, quando há contradição, quando há o contraditório, isso em Vinícius é naturalmente um convite ao diálogo, à argumentação, ao respeito mútuo, pois o adversário eventual não é nunca um inimigo. Como vocês veem, Vinícius pensa de um modo humanista, e é por isso que é uma alegria Minas Gerais dispor da oportunidade de levar Vinícius, como pré-candidato a deputado estadual, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É para mim um orgulho ter você como companheiro. Ô, João, muito obrigado, agradeço demais pelas palavras, fico muito contente. E vindo de uma pessoa tão especial para mim, tão especial para o campo democrático, para o campo progressista, né? Você é uma pessoa que já foi o primeiro deputado estadual do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, secretário de Estado de Educação, secretário municipal de Obras, de Educação, de Cultura, tem um currículo humano, tem um currículo técnico, é uma pessoa que eu fico muito contente de estar ao lado, de ser... Eu gosto sempre de falar que você é meu padrinho político, uma pessoa que primeiro confiou no nosso projeto, confiou no nosso nome, uma pessoa que viu para além de uma cadeira de rodas, que viu para além da deficiência, uma capacidade técnica, uma capacidade política e que eu acredito que pode muito se somar à sua pré-candidatura, já que você é pré-candidato a deputado federal. Essa união da força da juventude, do ímpeto jovem, com a experiência de quem já está na luta há muito tempo, já conseguiu construir muitos feitos para o Brasil, para Minas Gerais, acredito que é o que a gente precisa nesse momento, né? Nessa renovação, nessa oxigenação política na Câmara de Deputados e na Assembleia Legislativa. Então, essa nossa parceria vai ser muito proveitosa, muito ganha para o povo mineiro e para o povo brasileiro. E para mim é uma alegria imensa, porque eu sou de uma geração, aos 77 anos de idade, que vim lá da década de 1960, inaugurando a luta da resistência contra a ditadura militar. Décadas se passaram e agora estou eu na companhia de um jovem brilhante, aos 22 anos de idade, a nossa dobradinha. Que coisa boa, né? Porque velho eu não sou. Idoso, a biologia estabelece que sim, mas sonhos não envelhecem. E, portanto, nós sonhamos e longe de nós o envelhecimento. Vida em plenitude. Muito bem. João, e se você me permite, claro, eu gosto muito de dizer a todas as pessoas que estão nos acompanhando que você é muito mais jovem que muitos jovens que eu conheço. Você tem um pensamento tão progressista, um pensamento tão adaptativo em relação às coisas novas que aparecem todos os dias, que é espetacular. Você consegue ser um jovem muito mais jovem que boa parte da nossa juventude. Que bom, fico muito honrado, né? Nós vamos conversar entre nós e com vocês sobre 4 assuntos. O que é a democracia? Uma troca de ideias. Em seguida, o chamado espectro político partidário ideológico, que começa com o centro e tem as esquerdas, a esquerda democrática, mas tem também a esquerda revolucionária, mais na linha do extremismo, e nós temos as direitas democráticas e temos na linha do extremismo, do outro lado do espectro, a extrema-direita. Então temos extrema-direita, direita democrática, centro, esquerda democrática, esquerda revolucionária extremista. Esse espectro, vamos comentar a respeito disso. Isso representa o mundo de hoje ou é uma coisa que ficou no passado? Será? O terceiro tema são os direitos fundamentais. O Vinícius é estudioso do direito constitucional, nós vamos conversar sobre isso. E o quarto tema é uma combinação de renda, essa questão da jornada de trabalho semanal 6x1 para os 5x2, e no futuro, quem sabe, o 4x3,
já que hoje, 30 de abril, amanhã é o 1º de maio, que é o Dia Mundial em que o mundo celebra os trabalhadores, as lutas históricas dos trabalhadores, a conquista dos chamados direitos sociais ou trabalhistas. Eu começo com um breve comentário sobre a questão da democracia. A democracia nós podemos, por assim dizer, descritiva e analiticamente, distingui-la em 2 momentos. A democracia minimalista, que tem que haver com um mínimo que caracteriza a democracia para todos, e a democracia maximalista, que é o máximo, aí já entrando as visões de mundo, as ideologias, os programas partidários, é onde começa a haver a diferenciação, a divisão e a disputa política. Eu vou falar mais da minimalista. Quais são os fundamentos minimalistas da democracia? São aqueles que qualificam todo ser humano, independentemente de estar às direitas democráticas ou às esquerdas democráticas, como um democrata. Em primeiro lugar, a liberdade individual. Acreditar na liberdade individual, defender como um cânone, como um princípio, um fundamento, a liberdade individual, que em política se expressa no voto, mas é a liberdade da dignidade do ser humano, de ter a liberdade de escolhas. As escolhas religiosas ou não, fé ou não fé, a orientação sexual, nenhuma discriminação por razão de cor da pele, de idade, de gênero. Tudo isso tem a ver com a celebração da identidade do ser humano, da personalidade de cada indivíduo humano, porque todos nós fazemos parte da humanidade comum, mas dentro da humanidade comum, cada um de nós tem a sua individualidade, a sua personalidade. E é por isso que somos humanos. E todos os seres humanos têm que ser iguais diante da lei, reverenciados na condição de iguais diante da lei e iguais em dignidade. Portanto, não é aceitável o preconceito, a discriminação e o privilégio. Mas em política, a liberdade individual se consagra no voto. Além disso, a democracia estabelece como outro fundamento que quem alcança posição de poder pelo voto, presidente, governador ou prefeito, senador, deputado federal, estadual ou vereador, vai governar ou exercer o mandato legislativo com base na Constituição pré-existente e na legislação pré-existente, com base nas quais a pessoa foi eleita. Portanto, não é válido, não é aceitável e é crime chegar ao poder, rasgar a Constituição, rasgar as leis e dizer: o jogo agora começa comigo. Isso chama-se autocracia ou tirania. Portanto, a institucionalidade, a legalidade da Constituição e das leis são preservadas. E a Constituição e as leis são passíveis de mudança, entretanto, por via democrática, através do processo legislativo que delibera sobre a mudança de leis. A constitucionalidade das leis é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal, que é o topo do Poder Judiciário. Um terceiro fundamento da democracia é a tripartição de poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Natural, somos humanos, que haja tensões entre eles, tensões e resoluções, para que haja superação de eventuais conflitos e a garantia da harmonização entre os poderes. Há também um sistema de freios e contrapesos constitucionais que asseguram que nenhum poder exercerá tirania sobre os demais, e nem muito menos 2 contra 1, e nenhum dos poderes exercerá tirania contra o indivíduo na sociedade. Dentre os sistemas de freios e contrapesos está o Ministério Público, que foi criado com autonomia ampla para defender o indivíduo cidadão, todo indivíduo cidadão. Um quarto fundamento nos diz que as maiorias eleitas governam, porém elas governam respeitando os direitos das minorias. As minorias que eventualmente perdem uma eleição não perdem direitos. E mais, na República Federativa e Democrática, que é o caso brasileiro, pode um partido político ou uma coalizão vencer as eleições nacionais para presidente, mas as oposições podem vencer diferentes governos estaduais, diferentes governos municipais, ter uma presença forte no Senado, na Câmara dos Deputados,
de modo que a pluralidade, o pluralismo partidário de ideias, de ideologias, está assegurado pela própria natureza federativa, pluralista do sistema democrático de convivência, mesmo na convivência dos contrários. E o último fundamento é exatamente a garantia do revezamento no poder. Se você concorre e perde uma eleição, não há razão para ir à guerra e virar à mesa e praticar violência, como, por exemplo, um ex-presidente, ao perder as eleições, em 22 passado, tentou virar à mesa no golpe de Estado frustrado do 8 de janeiro de 2023. Isso é crime de lesa pátria, porque fere a Constituição, fere a paz social, fere a coesão da sociedade e fere a democracia e seus fundamentos. Portanto, a garantia do revezamento no poder para que nenhum poder que começa legítimo pelo voto se transforme ao longo do tempo em poder tirânico e menos ainda em uma autocracia. A isso poder-se-ia acrescentar também a questão da ética dos direitos humanos, mas ao tratar dos direitos fundamentais, naturalmente o Vinícius Venades, que é um brilhante estudante de direito, vai tratar disso a respeito. Então, Vinícius, democracia, você comentaria alguma coisa, acrescentaria alguma coisa a essa democracia que eu chamei de minimalista, deixando as visões de mundo, as ideologias e praticamente o esquerda-direita para a segunda parte do nosso bloco de conversa? Com certeza, João. Eu acredito que nós devemos tratar a democracia, além dessa questão de minimalista e maximalista, em dois pontos. Uma delas é a democracia institucional e democracia social. O que seria a chamada democracia social? Quando nós saímos hoje, na nossa pré-campanha, e tentamos perguntar para as pessoas o que é democracia, pouquíssimas sabem responder o que é a palavra democracia. Vinda do grego democracia, kratos, poder, demos, povo. Então, democracia é o poder do povo. Mas as pessoas geralmente confundem a palavra democracia com outra palavra, burocratização ou burocracia. Burocracia vem do francês bureau, que significa escritório. Cracia é o poder, então é o poder dos escritórios. É quando tudo isso acontece dentro de instituições pré-formadas e não chega ao povo. Então as pessoas começam a levar a instituição democracia para lugares onde ela também se aplica, mas não na sua totalidade. Democracia eu gosto de colocar como dois sinônimos. Não dá para distinguir entre eles qual é o maior, mas eu acredito que a gente pode tratar a democracia como liberdade e equidade. O que é equidade? Equidade, eu gosto muito de seguir a máxima de Aristóteles, que ele falava que equidade é você tratar desigualmente os desiguais à medida em que eles se desigualam. Então, a democracia, ela está desde quando o indivíduo acorda até quando o indivíduo vai dormir. Democracia é você ter a liberdade de você conviver nos mesmos espaços, em diversidade de pensamentos, em pluralidade de corpos e ideologias. É você ter a liberdade de exercer todos os seus direitos e cumprir o seu dever em um Estado amplo e um Estado laico e um Estado que vai te dar essa oportunidade. Mas, como eu falei anteriormente, as pessoas têm infelizmente, um problema muito sério de achar que democracia é um teatro. Elas, quando imaginam democracia, elas pensam, por exemplo, eu preciso enfrentar uma fila enorme para ir à Assembleia Legislativa resolver alguma coisa lá dentro, para conseguir conversar com um deputado estadual, ou mesmo para conseguir conversar com um vereador. Eles colocam a democracia na instituição Estado, e o Estado é uma instituição da democracia, não a democracia é o Estado. Nós temos um Estado de direito hoje graças à democracia. Então você não tem que colocar sempre a ideia de Estado na democracia. Nós precisamos imaginar que é uma função dela, mas não é a sua totalidade. Então, as pessoas, quando elas pensam em democracia, elas burocratizam muito o que é essa palavra e acabam que colocam um tom pejorativo no que é a democracia. Muitas vezes que a gente pergunta para as pessoas, elas falam que democracia tem a ver com política. Não somente. Democracia é a maneira que você consegue tocar a sua vida em comunhão com o outro. Então, muitas das vezes que a gente ouve as pessoas, elas falam democracia, a democracia é política. A política é falta de investimento em saúde, é falta de investimento em educação, é falta de um transporte público adequado. E isso tudo é ausência de democracia, não é a democracia institucionalizada e burocratizada. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trabalhar, que é realmente a ausência do entendimento do que é democracia ou do imaginário popular. Eu quero aproveitar esse excelente comentário que você fez para introduzir um ponto a mais, que é a diferença entre mercadismo e estatismo e como é que fica a democracia nesse sentido. Você foi muito preciso ao analisar a relação e a tensão entre Estado, sociedade, Estado e democracia. O Estado é organizado para
garantir a institucionalidade dos poderes, dos três poderes que são distintos e harmônicos, do sistema de freios e contrapesos, das instituições de Estado permanentes que não são a serviço de um governo e muito menos de uma pessoa, como a diplomacia, como o Banco Central, como as Forças Armadas, como a Polícia Federal, que são instituições de Estado. Entretanto, toda essa organização do Estado, que forma um aparato necessariamente administrativo, burocrático e governativo, precisa estar a serviço da sociedade. Entretanto, dependendo da visão de mundo ideológica do partido e dos governantes que estejam no poder, há uma apropriação indevida do poder pelo poder. Sim. E de tal forma que o Estado começa a se colocar acima da sociedade, como se fosse um poder próprio de direito acima da sociedade, e não é. Aí começa o grave problema da separação entre Estado e sociedade. Só que existe também o mercado, e o mercado economicamente tem poder econômico. Quando o poder econômico penetra no Estado, através da política, dos anéis burocráticos com as burocracias de Estado, e transforma o poder econômico também em poder político, nós temos uma carapaça de poder quando, em nome da democracia, uma minoria economicamente poderosa se apropria também de modo indireto, via as burocracias ou via o sistema político, do controle do aparelho de Estado. Aí você começa a fazer da democracia alguma coisa que se divorcia, se distancia do povo, se distancia da sociedade. Por isso que é crucial que os indivíduos, cidadãos, se organizem em grupos sociais diversos, múltiplos, e lutem por seus direitos, seus interesses, suas reivindicações, formando a chamada sociedade civil, a chamada opinião pública, que não é redutível a bolhas nas redes sociais ou ao uso das redes sociais. É a presença do chamado espaço público, das mais variadas formas. Sim. Inclusive, João, quando você falou sobre a questão das bolhas, das redes sociais e a democracia, eu não pude deixar de me lembrar de um livro Como as Democracias Morrem, de Daniel Ziblatt e Steven Levitsky. Que livro impecável. Ele coloca como as bolhas de rede social foram um dos pilares para a queda da democracia em vários locais, inclusive na época da Alemanha nazista e com Donald Trump, quando ele assumiu o seu primeiro mandato e agora retornou ao segundo mandato para presidente dos Estados Unidos. Qual que é o modus operandi deles? Eles segmentam a sociedade em várias bolhas que só conversam consigo mesmos, já ferindo dos princípios da democracia, que é o poder do povo pelo povo, de forma contemplativa, de forma geral. Então, eles já quebram essa ideia de comunicação popular, das bases sociais, da comunicação civil, dividindo o povo para que o próprio povo debata entre si, para que o próprio povo se acabe em discussões que muitas vezes não vão levar a nada. Chega um autocrata, chega um tirano, como se fosse uma mão enorme, muitas vezes com o poder mercantil ao seu lado, e consegue, através da fragmentação da sociedade, dominar aquele povo para que o povo, já sem aquilo, Sim. já sem o poder, continue ficando cada vez mais refém à sua política, ou, no caso, a ausência de política. E já falando sobre este mesmo livro, que é um livro espetacular, eles tratam sobre a questão da política institucional na democracia. Democracia, além das regras escritas, as leis, a nossa Constituição impecável de 88, democracia também são os precedentes. São as falas que acontecem nos bastidores e muitas das vezes precisam ficar para que a democracia continue sendo mantida. Nós temos 2 pontos nos livros que eu gosto bastante. O primeiro é a questão da tolerância mútua, que você citou muito bem anteriormente, que é a questão de eu entender que, ao mesmo tempo que eu tenho direitos e deveres como um ser sociopolítico, o meu adversário também tem. Lembrando que na política não existem amigos e inimigos, são aliados e adversários. Então, na mesma medida que eu tenho os meus direitos e posso aplicá-los, a outra pessoa na qual eu também estou competindo, e não devo ter na ideia de que eu vou acabar com aquela pessoa, mas somente vencê-la, ela também tem os mesmos direitos que eu. Sim. Então, já nessa ideia da tolerância mútua, a gente tem um outro ponto fundamental, que é a ideia de que eu não posso levar todos os meus direitos ao pé da letra 100%, porque à medida que eu levo todos os meus direitos ao 100%, eu começo a ferir os direitos do outro. Então, além dessa tolerância mútua, a gente precisa de uma reserva institucional. E por falar em ferir os direitos do outro, aí nós temos também o que eu diria que são 2 ameaças à democracia, mas são 2 ameaças que têm todos os plenos direitos de
se manifestarem na sociedade, se organizarem na sociedade, de disputarem o poder na sociedade, porque não são necessariamente extremismos antidemocráticos. Eu diria que há dois riscos: o mercadismo e o estatismo. Às direitas, saindo do centro em direção às direitas, há uma inclinação, saindo, portanto, da democracia minimalista para a democracia maximalista, ao mercadismo, em oposição ao estatismo, ao excesso de Estado, aos riscos de autoritarismo burocrático estatal. Em nome do contra isso, defende-se o mercadismo. Só que o mercadismo, ao falar em privatizar, desregulamentar, desvincular, quer desvincular o salário mínimo da correção acima da inflação, que é um dos melhores mecanismos de distribuição de renda no Brasil desde 2007. Quer desvincular da Constituição a garantia do mínimo constitucional de 25% para a educação básica em tempo integral e de qualidade, inclusive com aprendizado de artes. Quer desvincular o mínimo constitucional de 18% para o Sistema Único de Saúde, que hoje está sendo copiado no mundo inteiro, e desvincular também aquele percentual para a garantia do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, Previdência Social e assim por diante. Então, na verdade, esse privatismo, esse mercadismo exagerado, ele começa, na verdade, a expropriar, a subtrair, a eliminar direitos sociais fundamentais que anulam o que você chamou de equidade. Como é que ficam os mais desiguais, os mais vulneráveis, que são maioria, até por razões históricas, de erros históricos em nosso país? Então, o mercadismo, como ideologia e como partido político, tem todo o direito, como você disse, de se constituírem, organizarem, manifestarem, expressarem, disputar eleição, ganhar eleição e exercer o poder. O que eles não podem é ferir a Constituição com tentativa de passar ao extremismo do golpe de Estado para impor os seus propósitos e os seus interesses. Mas é uma interessante discussão na sociedade. Entretanto, pelo lado das esquerdas, há sempre um risco, se bem que isso mudou muito, e o presidente Lula contribuiu muito para que houvesse uma crítica e uma ponderação razoável sobre o estatismo. Na medida em que você, ao criar o estado de bem-estar social, que é o SUS, a política pública educacional, que é socialista, educação pública e gratuita, universal para todos, a assistência social, o Minha Casa Minha Vida, o apoio à agricultura familiar, todos esses programas que juntos formam o chamado estado de bem-estar social, cujo financiamento vem através da tributação progressiva sobre os mais ricos e muito ricos, sem ferir a galinha dos ovos de ouro, que são as empresas, mas tributando a renda individual, o que é justo e é feito no mundo inteiro. Na Europa chega-se a 45% de tributação, ninguém está falando isso no caso brasileiro, mas aí você tem o risco do aparelho de Estado engrandecer-se muito, formar poderosas burocracias e todo o Estado burocratizado começar a entender que tudo deve ser estatal. Quando, na verdade, na Constituição, a escola pública, por exemplo, ela só é estatal no lado da provisão dos meios do recurso orçamentário, mas a gestão é comunitária, com a presença da família, tanto é que a comunidade elege a direção escolar e tem um colegiado que acompanha a gestão. É a ideia da autogestão. Então, por exemplo, ao invés de uma Secretaria Municipal de Educação ou uma Secretaria Estadual de Educação ser a dona do poder e ela dizer que merenda deve ser comprada e ela comprar para mandar entregar na escola, comprar mobiliário para mandar entregar na escola, sob o argumento de economia de escala, comprar os uniformes e mandar entregar na escola, por que não? Usando o mecanismo da Caixa Escolar, com autonomia administrativa e financeira e pedagógica da escola, com conta bancária e um colegiado que funcionaria também como conselho fiscal, o colegiado decidir a reforma, fazer a reforma, contratar o serviço da reforma, comprar o mobiliário, usando os procedimentos legais, os procedimentos estabelecidos, enfim, de modo que você descentraliza, desconcentra o poder da burocracia e torna o Estado mais leve. A política pública continua pública,
mas a gestão pode ser através de uma cooperativa, a gestão pode ser democratizada, compartilhada, com participação direta da comunidade. Só que, para fazer assim, é preciso que os democratas acreditem na democracia e que a democracia seja garantida por mais democratas que entendam que o estatismo exagerado leva ao fim da democracia e que o mercadismo exagerado leva ao fim dos direitos e também ao fim da própria democracia. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu gostaria de dizer, João, só já juntando com o segundo tema, inclusive, que é a questão das esquerdas e das direitas. No Brasil, há um preconceito muito grande em relação à esquerda e à direita, justamente já unindo a direita ao mercantismo e já a esquerda à questão do estadismo. As esquerdas e direitas, as pessoas têm um problema muito sério em definir o que são esquerdas e direitas. As esquerdas em si, elas são plurais, como também são as direitas. Cada grupo tem o seu segmento. As direitas democráticas e as esquerdas democráticas, exatamente, não as extremas. Exatamente. E a gente pode pegar, então, o que são os extremismos e o que são as direitas e as esquerdas. As esquerdas, elas começam na Revolução Francesa, mas já teoricamente com Marx e Engels, né, com a questão mais socialista, com a questão de mais estatização dos meios de produção e a questão do Estado cuidando de 90%, 100% dos meios da vida pública. Mas nós temos outros tipos de esquerda também dentro das próprias ideologias. Nós temos a esquerda social-democrata, que, por exemplo, foi fundada, ou pelo menos mais estudada, por Edward Bernstein, na Alemanha, no século XIX, que era o social-democrata de primeira mão. Ele criou a ideia da democracia unindo ao estadismo. Ele dizia que nós precisamos de reformas paulatinas, mantendo o mercado ao nosso lado, junto com políticas públicas fortes, para que o Estado não seja inimigo do mercado, mas que eles se coadunem e façam um governo de coalizão. É o estado de bem-estar social associado ao mercado e à democracia. Exatamente. Eu sou fascinado com Edward Bernstein, já faleceu, mas é a pessoa que criou a social-democracia reformista. E ele é uma pessoa excelente para a gente tratar desse termo. Já a esquerda mais recente, a gente tem, por exemplo, Nancy Fraser. Nancy Fraser é uma pessoa que trata a esquerda, mais a ideia identitária, dizendo que grupos devem se segmentar mais, como pretos, mulheres, pessoas com deficiência, para que eles consigam enfrentar as suas pautas identitárias e depois se unirem. Então, quando a gente fala de esquerda, não há só uma esquerda, há vários tipos de esquerda. E agora, indo para a direita, também há vários tipos de direita. Começou lá com a ideia de Locke, John Locke, vida, liberdade e propriedade, Adam Smith no liberalismo clássico. Posteriormente, foi tratado aí pela ideia do início do neoliberalismo com Milton Friedman, com Hayek. Eles já tratavam a ideia da importância do Estado unido à mercantilização, unido ao mercado, para que eles possam, unidos, formar um bem-estar social maior para a sociedade. Eles não tratavam o mercado como inimigo do Estado, mas que eles devem fazer uma fusão. Claro que, pela questão um pouco mais à direita, eles davam prioridade ao mercado, mas também não... Na verdade, tem aí uma diferença, porque a tese deles é o Estado mínimo. O Estado mínimo é a desconstrução das políticas públicas sociais e, portanto, a desconstrução do estado de bem-estar social. Porque o suposto ideológico desse ultraliberalismo, que não é o liberalismo originário, que depois se transforma em liberalismo social, é de que o mercado teria uma racionalidade própria, uma inteligência própria, metafísica, uma mão invisível, que o mercado, ao gerar problemas, ele gera também as soluções, de tal modo que ele desagrega, mas agrega. Ele desincorpora, mas incorpora. Ele fere direitos, mas ele reconstrói direitos. Isso é uma presunção utópica muito interessante, mas completamente irrealista, porque o mercado entregue a si próprio, os próprios capitalistas destroem o capitalismo. Não é por outras razões que se criou também a democracia, que é um mecanismo de defesa do mercado contra os mercadistas extremados, que no extremismo eles acham que, por exemplo, dominar o outro e impor, ao invés da concorrência, o domínio de um sobre o outro, o oligopólio, o monopólio e, portanto, o monopólio para fixar preços e exercer poder econômico, que tudo isso seria liberdade. Claro que isso é um extremo, é um extremo. Agora, do campo da esquerda democrática, há um consenso hoje razoável, voltando à tradição de Bernstein, que é notável, é o fundador do pensamento social-democrata, e nós temos hoje social-democracia, por exemplo, nos países nórdicos da Europa, a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, que são exemplos típicos disso. O Brasil vive no labirinto
o lulismo tentando sair do labirinto em direção à social-democracia, mas depende de uma série de condições ainda estruturadoras que não estão dadas. Mas, basicamente, é a democracia plena, como nós falávamos aqui, o minimalismo, é o estado de bem-estar social que já sai do minimalismo, é o republicanismo. Republicanismo. Colegialidade na gestão, mais autogestão, nenhum privilégio, nenhuma discriminação, impessoalidade na gestão da coisa pública, transparência, prestação de contas, gerar consequências àquele que não faz a coisa certa, honestidade, isso tudo é o republicanismo. E nós temos um enorme déficit de republicanismo no Brasil. Sim. Quando você tem pelo lado da toga, pode até ser a minoria, a reivindicação de direito indenizatório, que acaba multiplicando por 2 ou por 3 o teto salarial de 46 mil, isso é um privilégio de casta. Quando você tem no Legislativo senadores e deputados que dispõem das emendas milionárias, à base de 63 milhões ao ano por deputado e 150 milhões ao ano por senador, que é uma espécie de compra precificada do voto futuro, objetivamente é corrupção legalizada, e não é culpa do presidente da República, foi o Congresso Nacional que aprovou isso. Isso é privilégio antirrepublicano, é colocar o poder na mão de oligarquias de direita, de centro e de esquerda e de extrema-direita no mesmo patamar, e ninguém fala nada contra. Isso tem que mudar completamente. Então, a democracia, como nós nela acreditamos e a desejamos, ela tem que associar a democracia minimalista, o estado de bem-estar social, o republicanismo, a igualdade racial e a ética dos direitos humanos. E associado também a tudo isso, a descarbonização da economia, portanto, a economia verde, garantir o desenvolvimento econômico sustentável. Desenvolvimento econômico sustentável para que haja emprego, renda, geração de riqueza, tributos, as galinhas dos ovos de ouro fiquem gerando ovos de ouro, gerando também a tributação, e o ciclo continua com um produto interno bruto de pelo menos 5% ao ano, ao invés de nós ficarmos 50 anos com um PIB que oscila de 3 a 2, de 3 a 1, de 2 a 1, de vez em quando 3,5%, o que não garante desenvolvimento, superação da pobreza. E democracia, nesse sentido, você bem falou, ela é democracia política, mas a democracia social. E sendo democracia social, para ser social-democracia, tem que acabar com a pobreza, emancipando a pobreza da pobreza, para que se tornem gradualmente classes médias ascendentes e florescentes, com padrão educacional, com direitos universais, políticas públicas socialistas, isso. Não que as direitas democráticas sejam completamente contrárias a isso, mas elas primeiro vão pelo lado do mercado, deixando claro que a esquerda democrática não é anticapitalista. Ela aceita a economia de mercado, coabita com a economia de mercado, mas quer introduzir na economia de mercado formas cooperativas, o cooperativismo, por exemplo, o terceiro setor. Santa Casa de Misericórdia é terceiro setor, não é nem capitalista nem socialista, é um misto dos dois, e uma gestão pública, republicana, comunitária, é uma comunidade de gestores eleitos pelos participantes, tem 1.100 leitos, é considerado o melhor segundo hospital da América Latina. Não é nem privado, é melhor que todos os hospitais privados e nem estatal. O estatal não é necessariamente democrático. O público com gestão participativa é o que nós queremos como democracia. Então, quem defende o mercado não é necessariamente de direita. O social-democrata, como eu sou e como você também é, nós também defendemos o mercado, mas com Sim. esse pacote democrático e de direitos que nós falávamos aqui. Exatamente, professor. Direitas democráticas defendem o mercado, mas são muito restritivas no que diz respeito a estado de bem-estar social, são pouco atentas ao republicanismo, que aceita uma certa convivência com privilégios, mas são democráticas. Outra coisa é o extremismo. O extremismo usa a eleição, usa a democracia, usa liberdades. E eu defendo, como democrata que sou, como você também defende, o pleno direito da extrema-direita brasileira atual, que é forte, estruturada, está presente no Congresso Nacional, tem poder em alguns governos estaduais,
ter os seus partidos, como tem o PL e o Novo, disputar eleições como disputa, sim, ganhar eleições, chegar ao poder e governar. Pode tudo, até tentar impor o seu programa de governo, é legítimo, impor na forma da lei. O que não pode, que aí é crime contra a Constituição, é tentar rasgar a Constituição com golpe de Estado, como tentaram no 8 de janeiro de 2023. Foi. E é uma questão muito importante que a própria Constituição e o próprio direito, sendo trabalhado dentro da legalidade, podem ser armas. Porque o que houve com a presidenta Dilma foi exatamente um lawfare. O que fizeram com o presidente Lula foi um lawfare. Tudo dentro da legalidade. Eles levaram os seus direitos políticos ao limite e usando o próprio direito como arma para extinguir a centro-esquerda, para extinguir a esquerda democrática, para que a extrema-direita ascendesse ao poder. Então, como o senhor, eu falo a mesma coisa. Eu acho que todos têm o direito, todos podem existir mantendo os seus estatutos partidários, mantendo os seus direitos políticos, mas sem interferir no direito de existência e atuação do próximo. E qual é a lição que nós aprendemos de tudo isso que você tão bem acabou de dizer? Como é possível, por dentro da democracia, usando a legalidade, tentar ferir de morte a democracia? Nunca mais teremos democracia consolidada. A democracia é uma luta perpétua em defesa da democracia, para aprofundar a democracia, e só há um caminho. Democracia precisa de democratas. Exatamente. Educar para a vida em democracia. Isso, há uma frase que eu aprendi em direito constitucional que eu nunca me esqueci. Eu, no início do podcast, falei que democracia, para mim, é equidade e liberdade. Mas há uma outra tradução de democracia que eu gosto muito. Democracia é uma palavra em construção. Então, quando a gente fala em democracia, a gente aprende a cada dia o que é. E voltando para a gente terminar este tópico sobre a questão da social-democracia e do presidente Lula, há uma frase que eu sempre rio quando escuto, que é: Lula é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. O presidente Lula conseguiu fazer com que o pobre tivesse dignidade, com que o pobre tivesse linha de crédito, conseguisse ter 3 refeições por dia, comprasse um carro, comprasse uma geladeira, financiasse uma casa, conseguiu dar a dignidade financeira para que o pobre conseguisse existir. Os filhos na universidade. Os filhos na universidade com o ProUni. As cotas raciais e as cotas sociais. Exatamente. A maioria dos estudantes universitários nas federais hoje no Brasil é de pardos e pretos, e o desempenho acadêmico e intelectual deles é rigorosamente equivalente àqueles que não têm cotas. Eu falo hoje, eu estou na Universidade Federal, passei em 2º lugar com a minha cota e passei por uma cota. Eu estudo na Universidade Federal graças ao presidente Lula, como milhares e milhões de outros jovens do nosso Brasil. E ao mesmo tempo que ele conseguiu dar a dignidade, tirar o povo da extrema pobreza, ele conseguiu dar lucro para os bancos, para os ricos, para que eles conseguissem se desenvolver e desenvolver o Brasil economicamente também. Então é esse caminho que a gente tem que buscar, coadunar o mercado e a necessidade do povo brasileiro. Aí você abrange um tema. Se nós fôssemos mais republicanos culturalmente, se a nossa cultura política fosse genuinamente democrática, ainda não é, se a nossa cultura política fosse genuinamente republicana, ainda não é, não haveria no meio de nós, como não há na Europa democrática, preconceito social de classe contra um presidente da República nordestino de origem pobre, pau de arara que migrou e operário que não tem um dedo. Porque é incompreensível, à luz da razão, dos fatos e da evidência, que o agronegócio, que nunca desfrutou de tantos recursos públicos, porque quem financia o agronegócio não é o Bradesco, não é o Unibanco, não é o Itaú, não é o Santander, é o Banco do Brasil e somente o Banco do Brasil, porque a atividade agrícola, por definição, está sujeita aos humores do tempo. Não há muita previsibilidade, pode haver instabilidade, pode haver alto risco e perdas. Quem banca? Banco do Brasil. Banco estatal, banco público. 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Nunca nenhum governo precedente chegou sequer próximo disso, além da agricultura familiar, e ainda banca os recursos para o seguro rural. Não bastasse, era o sonho do desejo do agronegócio brasileiro ter um mercado europeu de 27 nações aberto ao agronegócio e suas exportações. São 23 trilhões de dólares o produto interno bruto da Europa unificada na Comunidade Econômica Europeia, a OCDE, 27 nações. Há 25 anos, o presidente Lula luta para que o Mercosul faça uma aliança com a OCDE, com o Mercado Comum Europeu,
para abrir o mercado comum europeu aos produtos de exportação das nações do Mercosul. Ele conseguiu isso contra tudo e contra todos e diante da descrença geral. Nem sequer um agradecimento do agronegócio ele recebeu, ao contrário, ele recebe a hostilidade e uma oposição sectária, ideológica e política radical que apoia a extrema-direita em nosso país. Mas isso também faz parte da democracia, ainda que dolorosamente havamos de reconhecer isso, porque isso tem a ver com um enorme déficit de cultura republicana e de cultura democrática, que tem a ver um pouco com o peso da história do Brasil sobre os nossos ombros, que conviveu 350 anos na colônia e no império com a escravidão. Fomos o último país a sair do escravismo, mesmo no império, dentro do período imperial com a escravidão. Poderíamos ter feito a época da Guerra do Paraguai, que os negros formaram o exército brasileiro naquela guerra de quase 5 anos, fratricida, que morreram a centenas de milhares de um lado e de outro, com a promessa de que, ao retornarem da guerra, teriam o benefício da reforma agrária, que não foi cumprido. 1850, a Lei de Terras privou o pobre do acesso à terra. O pobre foi entrando pelos interiores, formando os quilombos, e os quilombos depois foram objeto de grilagens, de modo que houve uma enorme exclusão do outro, que era a maioria no Brasil. Houve o branqueamento ideológico da sociedade brasileira com a importação dos imigrantes brancos, que tiveram o trabalho assalariado remunerado no café em prejuízo dos negros, pretos e pardos, recém-libertos da escravidão, empurrados ao litoral, à favela, ao cortiço e à miséria. Aí vem o problema da grave desigualdade no país e várias oportunidades de superarmos o problema da pobreza e da desigualdade, que as escolhas erradas das elites impediram que isso acontecesse. Sim. Isso começa a mudar no Brasil com a democracia a partir da Constituição de 1988, que tem a ver com o SUS, com a educação universal e gratuita, hoje a educação profissional, são 71 universidades federais e seus campi, abertos a todo o povo brasileiro, mas as elites brasileiras que ganham, as galinhas dos ovos de ouro, tomara que prosperem muito, e os ricos ficando mais ricos, cada vez mais, não reconhecem nada disso. Sim. E, ao contrário, se aliam aos inimigos da democracia, lá na extrema-direita, que não tem compromisso com nada disso do que nós falamos, para botar abaixo a institucionalidade, a Constituição, que é um problema que nós enfrentamos. Então, o problema não é haver esquerdas e direitas. Parabéns, isso é ótimo. Esquerdas democráticas, direitas democráticas e o centro democrático, suas visões de mundo, suas contradições, mas não são inimigos. O problema é o extremismo. É o extremismo que, por definição, é antidemocrático. Sim. Tanto de direita como de esquerda, porque ambos querem o máximo por quaisquer meios. Significa isso destruir a democracia, para impor alguma forma de tirania, com objetivos diferentes, mas alguma forma de tirania cujo preço é o fim da liberdade individual. E quando não há liberdade individual, o que se tem é tirania. A liberdade individual é a pedra de toque, a defesa humanista do indivíduo cidadão. Sim. No mundo contemporâneo e democrático, contra o arbítrio do Estado, da sociedade, da religião, da seita, do sectarismo, é a liberdade individual, constitucionalizada, garantida na forma de um estatuto de direitos. Sim. Com isso, eu acho que nós podemos entrar num campo que você tem muito apreço, que são os direitos fundamentais. Exatamente. Eu gosto muito de falar de direitos fundamentais, porque quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente precisa tratar, já recapitulando um pouco do início, mas seguindo para frente, sobre o estado de bem-estar social. Para entendermos um pouquinho sobre a questão dos direitos fundamentais, eu gostaria de pedir permissão para voltar um pouco no tempo. Em 1789 e 1799, aconteceu a Revolução Francesa. Os 3 pilares eram liberdade, igualdade e fraternidade. 1789. 1789 e 1789. E, a partir disso, nós temos 3 dimensões sociais que geraram os nossos direitos fundamentais. A primeira dimensão social é a dimensão da liberdade, que segue os mesmos parâmetros da Revolução Francesa.
A dimensão da liberdade, ela pega um momento do nosso tempo em que havia um Estado muito forte, o Estado de absolutismo, onde os reis, rainhas, duques, condes, onde eles dominavam toda a esfera social, a esfera popular, e as pessoas precisavam de liberdade, elas precisavam de direitos individuais e emancipação civil. Então foi criado a dimensão da liberdade individual. Logo após isso, já se desfazendo um pouco do mercantilismo absolutista, entramos no século XX com a República de Weimar, onde houve muitas guerras e o Estado precisava proporcionar um meio de acabar com aquelas guerras e manter o bem-estar da população. Aí a gente tem a segunda dimensão social, que é a dimensão da igualdade, onde foi colocada a obrigação do Estado de fornecer saúde, educação, transporte e um bem-estar para a população. Mesmo assim, fruto da luta social dos trabalhadores. Com certeza. Porque não veio graciosamente, foi fruto da luta, organização sindical, depois partidária, a descoberta do valor do parlamento e da democracia, e os representantes operários e sindicais eleitos começaram a produzir as leis sociais e o capitalismo se abriu a isso. Exatamente. E a gente tem uma ideia também que o lugar que mais aplicou a segunda dimensão, que é a de igualdade, foi a União Soviética, que houve seus trancos e barrancos e problemas com Stalin, como não sabemos, mas que ainda assim conseguiu aplicar junto aos trabalhadores, junto aos operários, a emancipação popular e ao controle social, conseguiram aplicar uma dimensão de igualdade para a sua população, e isso perdurou aí até depois da Segunda Guerra, com várias lutas sociais para que isso fosse aplicado cada vez mais em mais países. E aí a gente já entra na terceira dimensão, que é a da fraternidade. A dimensão da fraternidade, ela pega muito mais a ideia de eu não imaginar somente o direito do presente, mas imaginar o direito de existir um futuro. Nessa toada de dimensão de fraternidade, começaram a discutir os direitos ambientais. Porque se eu não tiver um meio ambiente no futuro, eu não vou ter população. Então a gente precisa começar a criar a defesa de direitos, não somente do agora. A ideia de fraternidade também contém um princípio que é os direitos que hoje nós conquistamos, o bem-estar que hoje nós conquistamos, nós temos como dever de gerações que vivem nos dias de hoje, legar às gerações futuras pelo menos esse mesmo patrimônio de direitos e de Exatamente. Aí a questão que eu gosto de chamar de sustentabilidade política, não somente ambiental, mas eu devo entregar meios de subsistência para a população futuro melhores ou iguais aos que eu tenho agora. Essa é a dimensão da fraternidade. E nós temos países que usam desde a primeira dimensão, que é da liberdade, até a última, que é da fraternidade. Os Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam primariamente a dimensão da liberdade, dando liberdade individual, inclusive excessivas muitas das vezes, para empresas, para o mercado e para as pessoas. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem o SUS, eles não têm o Sistema Único de Saúde, porque eles usam muito mais a primeira dimensão à segunda dimensão, que é a da igualdade. Nós temos o Brasil, por exemplo, que baseia o artigo 5º da Constituição, que é o dos direitos fundamentais, já com um pouquinho do rol de direitos ambientais, direitos da saúde ou da educação, que não estão no artigo 5º, mas estão na Constituição. Ele utiliza muito mais a segunda dimensão, que é a da igualdade. Nós temos outros países, por exemplo, como a Alemanha e a França também, e países como os nórdicos, que utilizam tanto da igualdade quanto da fraternidade. Então, a gente tem essa questão de direitos fundamentais, cada um seguindo a sua dimensão e cada um trabalhando da forma que a Constituição permite. Então, o Brasil hoje ele tem o artigo 5º como um dos maiores, se não o maior pilar da nossa Constituição, junto à divisão dos poderes que faz a manutenção da democracia, para que exista a Constituição, e a gente tem esse artigo 5º e a gente precisa lutar para que ele cada vez mais seja aplicado e não seja ferido por extremismos. O artigo 5º é muito interessante registrar que ele tem 87 incisos. 30 deles são exatamente a cópia da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o ano em que a Organização das Nações Unidas foi fundada, exatamente para superar o século de guerras fratricidas, ou o meio século de guerras fratricidas, para criar a chamada paz universal, que é o desejo dos filósofos, né? Sim. Infelizmente, um desejo ainda não assegurado. Enfim, mas não podemos renunciar a essa aspiração fundamental. E cabe um registro. Mesmo ali onde a igualdade foi contemplada em prejuízo da liberdade, o caso da União Soviética e dos países chamados socialistas, a largo prazo, na ausência da liberdade,
o aparelho de Estado se sobrepôs à sociedade. E dentro do aparelho de Estado, regime de partido único, o partido se sobrepôs ao Estado. E dentro do partido, a cúpula do partido se sobrepôs ao partido. E veio o personalismo, e veio a tirania, e veio a autocracia. É o caso do stalinismo. A China não é bem isto, embora não tenha democracia, mas tenha o que poderia ser chamado de caminho para sair do subdesenvolvimento e do atraso rumo ao desenvolvimento pleno, mas há um problema. Na ausência de democracia, com toda a riqueza que a China gera, com um produto interno bruto de 19,8 trilhões de dólares, entretanto, 30% de toda a riqueza chinesa já estão concentrados nas mãos de 1% da população da China. Um percurso um tanto parecido com o do capitalismo em geral. Então, há que haver esse equilíbrio entre igualdade e liberdade, igualdade Sim. e democracia. Isso é rigorosamente fundamental. Com um comentário, talvez caminhando para encerrar esse tópico. E os nossos amigos ouvintes que nos acompanham provavelmente poderão concordar. O que nós estamos conversando aqui é sobre civismo democrático. É o que em toda a escola brasileira, pública, privada, qualquer uma, deveria ser comentado, estudado, debatido amplamente, que não se está fazendo partidarização, não se está fazendo ideologização, não se está fazendo inculcação ideológica. Estamos conversando sobre democracia, bem-estar e desenvolvimento, respeitando as direitas democráticas, as esquerdas democráticas e o centro, criticando os extremismos para libertar a nossa nação, o nosso povo e o nosso país do ódio, da coisa ensandecida que é esta, mais do que a polarização, que de certo modo é desejável, é uma espécie de calcificação, de tal modo que o radicalismo não acontece mais somente em ano eleitoral e em momento eleitoral, em todo ano, em todo o tempo, e penetra até o ambiente familiar, cindindo a coesão entre as pessoas, faltando racionalidade, porque, infelizmente, entramos nessa dinâmica tresloucada dessa coisa de incriminar o outro. Mas é pela democracia que nós haveremos de superar. Com isso, até tem a ver um pouco a questão do tempo. Nós poderíamos lembrar que amanhã é o 1º de maio, Sim. e você poderia nos fazer um comentário sobre essa questão tão atual no Brasil de hoje. Nós estamos caminhando para um consenso até razoável entre direitas e esquerdas e o centro, que é sair da jornada de trabalho 6x1. Imagine uma mulher que mora na periferia longínqua, que tem filhos, trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no sábado até às 3 horas da tarde como caixa de supermercado, chega em casa, vai arrumar a casa, fazer o jantar, cuidar das crianças, no dia seguinte continuar a arrumar a casa, lavar a roupa, no final da noite fazer o jantar para o marido, sair no dia seguinte, segunda-feira, ela não descansa nunca e vem o adoecimento psíquico, a fragilização do ser humano. Pelo menos parece que estamos conquistando a jornada 5x2, mas o desejo mesmo é chegarmos em algum momento à jornada 4x3. Como é que você vê essa questão de redução da jornada de trabalho em época de revolução tecnológica permanente, elevação contínua da produtividade, de tal maneira que se perde pelo volume de horas de trabalho, você pode compensar pela questão da incorporação tecnológica e do bem-estar que é gerado. Até porque, quanto maior a jornada de trabalho, maior o adoecimento e as licenças remuneradas que oneram o INSS, e maior também a falta ao trabalho, que as pessoas estão esgotadas. O que você comentaria para nós, lembrando que amanhã é o 1º de maio? Eu acredito que o fim da escala 6x1 não é questão de ideologia. O fim da escala 6x1 é questão de dignidade da pessoa humana. Não é possível que uma pessoa trabalhe 6 dias da semana e tenha apenas um dia para conseguir viver, porque o restante está apenas sobrevivendo. Quando você pega a imagem da mulher mãe periférica, isso é a maioria gritante do Brasil, de pessoas que não têm um mínimo de dignidade, que muitas vezes trabalham em trabalhos precários, que precisam sobreviver aquilo a semana inteira e, no fim, tem só o domingo para conseguirem isso, para conseguirem
ir ao supermercado, para conseguir ir ao hospital, para conseguir dobrar suas roupas, passar suas roupas, lavar suas roupas, cuidar do filho, ajudar no dever de casa, eles têm que viver a vida toda deles em um dia. Então, nós precisamos colocar em pauta firmes e fortes o fim da escala 6x1 e a própria população brasileira já percebeu a necessidade disso. Hoje em dia, 70% dos brasileiros de esquerdas e direitas apoiam o fim da escala 6x1, porque eles sabem que aquilo não é questão de esquerda e direita, aquilo que cada um deles vive na pele. Os entregadores, as empregadas domésticas, as pessoas que trabalham em fábrica, todos eles sentem essa necessidade. E como o senhor falou muito bem, nós temos a questão da tecnologia. Hoje nós temos um avanço da tecnologia que ela avança mais e mais a cada dia. Muitas vezes nós mesmos não conseguimos acompanhar o avanço tecnológico que está disposto aos nossos olhos. Então a gente precisa saber unir o avanço tecnológico ao bem-estar da população. As pessoas precisam entender que elas têm capacidade de trabalhar menos, usando a tecnologia ao seu favor e sem perder salário. Muitas pessoas dos extremos dizem que nós conseguimos sim diminuir os dias de trabalho, mas também diminuindo o salário. Isso é absurdo, porque nós conseguimos treinar o trabalhador, dar a formação técnica para ele, para que ele utilize da tecnologia e consiga diminuir o seu horário sem diminuir o seu salário. Nessa questão, a gente precisa pensar também... Se a produtividade aumenta, os ganhos de produtividade precisam ser repartidos entre o empresário e o trabalhador. Exatamente. A gente precisa, a partir do momento que o trabalhador trabalha mais, ele está rendendo mais, dando mais lucro e precisa ter aquele retorno para ele. Então, não há viabilidade de ele ter um trabalho maior e ainda assim receber menos, porque ele está trabalhando menos dias do ano. A gente precisa conseguir colocar isso na ponta do papel e apresentar cada vez mais para o povo brasileiro, para que, independentemente da ideologia... E a propósito, Vinícius, é muito importante aqui chamar a atenção. Evangélicos e católicos. Vou diferenciar os extremistas evangélicos e os evangélicos, os extremistas católicos e os católicos. Os extremistas nos acusam. Eu sou um ser humano de esquerda democrática, como você, muito mais jovem que eu, é um ser humano de esquerda democrática. Dizem que nós não temos apreço pela família. Eu vivo com a minha querida esposa há 53 anos, com os nossos filhos, com os nossos netos, genros e noras. Você está aqui acompanhado do Rômulo, seu pai, orgulhoso aqui da sua performance. Conheço a sua família. Quando nós falamos em jornada 5x2 ou 4x3, nós estamos fazendo uma preciosa defesa da família. Isso. Do direito da família conviver com os seus, do direito da família ter saúde psíquica, emocional, psicológica, alegria de viver, desfrutar de bens públicos, de cultura, de lazer, de esportes, e não apenas sobreviver, como você bem disse. Quando nós defendemos estado de bem-estar social e garantimos a universalização da educação infantil, da creche à educação infantil pré-escolar, nós estamos garantindo à mãe pobre da periferia que os seus filhos vão permanecer 7 horas ou 7 horas e meia em escolas acolhedoras, com cuidado, alimentação, saúde e aprendizagens várias para a vida, para que a mãe possa trabalhar, ter mais renda e um pouco mais de tranquilidade. Isso é defesa da família formidavelmente feita. Quando nós defendemos o programa Minha Casa Minha Vida, a família ter direito a um lar, isso é uma defesa vigorosa da família. Nós prezamos a família, adoramos a família. Exato. A família é um bem universal, é um direito universal, é alegria de viver. Então, é ideologia de extremistas próximos do fascismo que usam da mistificação e da má-fé atribuírem a pessoas como nós que teríamos desapreço pela família. Eu sempre pergunto para as pessoas quanto tempo você tem para a sua família, porque as pessoas têm muito mais tempo para o trabalho do que para a família, e nós defendemos a união da família, até porque existem estudos no Brasil de que quanto mais o filho passa com a família, quanto mais tempo ele tem de amor fraterno, de amor paterno, de apoio e estrutura familiar, menos essa pessoa entra para o crime, menos essa pessoa entra para o tráfico, tem mais qualidade, aprende mais na escola. Então, o fim da escala 6x1
é segurança, é saúde, é educação, não é somente um tema de renda e trabalho, é o que engloba toda a nossa sociedade e o desenvolvimento social que a gente pode fazer daqui para frente. E o governo Lula não está atuando só nisso, não. Quando a gente olha questão de trabalho e renda, ele conseguiu agora isentar de pagar imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ele conseguiu isentar de pagar imposto de renda milhões de brasileiros que agora vão ter o dinheiro no fim do mês, vão ter o dinheiro no fim do ano para conseguir passar mais tempo com a sua família, para conseguir usufruir de lazer, conseguir usufruir da cultura. E a propósito, a grande discussão que acontecerá nesse ano eleitoral, aí entre esquerdas e direitas e o centro oscilando, vamos ver, é a chamada Reforma Tributária 2. Fizemos a primeira reforma tributária, que organizou o capitalismo, mais segurança jurídica, evitou a duplicação tributária, evitou a guerra fiscal, diminuiu o custo da micro, da pequena, da média e da grande empresa, racionalizou tudo e a mudança está em curso de 2026 até 2033, quando toda ela estará completa, com um registro. Sim. Os governos Fernando Henrique Cardoso tentaram, não fizeram. Os primeiros governos Lula tentaram e não fizeram. Os governos Dilma tentaram e não fizeram. O governo Bolsonaro sequer tentou e não foi feito. Quem fez foi o operário metalúrgico, 40 anos depois, a reforma tributária número 1 no Brasil. Tem a número 2. Qual é a 2? A 2 é a progressiva e redistributiva sobre a renda dos indivíduos. Isso. A maioria dos ricos e muito ricos no Brasil nunca pagou imposto de renda na pessoa física. Passou a pagar quando o presidente Lula envia ao Congresso Nacional o projeto de lei isentando de pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000 ao mês, como a Constituição estabelece que quando há perda de receita tem que haver de imediato uma compensação com outra fonte de receita, a compensação veio de quê? Da tributação pela primeira vez de quem ganha por ano o mínimo de 600 mil a 1.200.000, 10%. Não se pagava nem isso, nem isso. A classe média brasileira sempre pagou 27,5% de imposto de renda em cima do contra-cheque. Sim. Quem é, por assim dizer, pejotizado, paga alguma coisa em torno de 15%. Os muito ricos não pagavam nem esses 10% de imposto de renda na pessoa física. Agora pagam. E progressivo até mais ou menos 15% para quem ganha acima de 1.200.000 ao ano. Agora está em discussão tributar os chamados dividendos financeiros. Nos Estados Unidos são tributados em 20%, na Europa em 20%. No Brasil, a extrema-direita e as direitas não querem tributação alguma, ficando passionalmente e ideologicamente do lado dos muito ricos. E ricos, sem pensar o equilíbrio do estado de bem-estar social e das finanças públicas. Sim. Na verdade, eles falam em ajuste fiscal. Ajuste fiscal é cortar a mão do pobre, desvincular o salário mínimo do ganho real acima da inflação. Para eles, desvincular, racionalizar é cortar o braço do pobre, desvincular o salário mínimo do provento do aposentado. Para eles é cortar o outro braço do pobre, tirar o estado de bem-estar social e parar com Minha Casa Minha Vida, com farmácia popular, com o apoio à agricultura familiar, com esses programas sociais, privatizar as universidades federais, penalizando as classes médias, inclusive, e impedindo que os pobres possam chegar às universidades federais. Isso é que eles chamam de racionalizar, é cortar, cortar, cortar. Aonde? Cortar em cima do pobre. Mas por que eles não concordam? É puro egoísmo possessivo, é arrogância de classe em pagar essa tributação que não é sobre a galinha dos ovos de ouro, é sobre a renda pessoal, que 1% da população brasileira controla 40% da riqueza nacional, 2% controlam 50% da riqueza nacional. Isso é uma injustiça gritante. Sim. Não se está propondo a metade disso, está propondo um pedacinho, só que tem um impacto enorme do ponto de vista tributário e de recursos para financiar Sim. políticas públicas, infraestruturas que geram empregos e dinamizam a industrialização, retomar a nossa indústria da construção pesada, das engenharias da indústria de construção pesada, que era a melhor do mundo, que a Operação Lava Jato confundiu o criminoso individual com a empresa, criminalizando a empresa e destruiu a indústria da construção civil no Brasil, que é um fator de impulsionamento de toda a industrialização, as infraestruturas e assim por diante. Então, esse é o grande debate que estará em questão no Brasil, nesse atual processo eleitoral em vias de se
iniciar. E ainda tem a tributação sobre remessa de lucros. A empresa estrangeira, bem-vinda, venha para cá investir, gerar riqueza, gerar emprego, gerar tributação, gerar ganhos. Ótimo. Ela vai enviar o lucro dela para o exterior, é um direito, mas tem que haver uma tributação sobre o lucro. Na Europa é de 20%. Nos Estados Unidos também tributa-se, aqui é zero. E nós queremos tributar em 20%. E o céu vem abaixo, como se isso fosse socialismo. Não é. Os países capitalistas cobram tributo sobre remessa de lucros. Sim. Além da questão da remessa de lucros e da tributação de 10% de lucros e dividendos de quem recebe mais de 50 mil por mês, nós temos a questão da unificação dos impostos, né? ICMS e ISS viram IBS e o PIS e COFINS viram CBS. Simplificando, exatamente. Desburocratiza a questão da própria democracia financeira, exatamente, que é um problema seríssimo no nosso Brasil. Então, a ideia da reforma tributária, ela vem para conseguir tentar equalizar, para conseguir deixar de forma mais igual o ganho e a perda de lucro no Brasil. Porque o pobre, ele precisa ter dinheiro para comprar o básico, ele precisa ter dinheiro para educação, para saúde. Não é cortando do básico que o pobre já tem que você vai desenvolver o Brasil. É conseguindo deixar o dinheiro para as pessoas de classe média, média baixa, tributando aqueles que muito já têm. Em resumo, se o grande capitalista no Brasil se libertar um pouco da paixão possessiva dos interesses, sim, e se entregar um pouco na esfera da consciência, e não dos interesses imediatos, a pensar o futuro, a pensar o futuro e imaginar o seu papel na construção do sim, futuro, ele vai entender que isso que nós estamos propondo é até uma defesa do capitalismo no futuro. Exato, é a manutenção do capitalismo. E estado de bem-estar social. Isso nada tem de revolucionário, tem de progressista. Sim. É uma proposta de esquerda democrática progressista, deveria ser a proposta dos capitalistas democráticos sim, brasileiros. Quem sabe um dia nós chegaremos lá. Sim, né? Chegaremos lá juntos e defendendo a democracia. E a social-democracia. Exatamente. Eu acho que o nosso tempo está caminhando para esgotar. E aqui eu queria, de novo, agradecer muito ao Vinícius Venado. Vocês viram o talento desse jovem de apenas 22 anos, poliglota, fala 5 línguas, de uma origem, de uma família de trabalhadores, residente no Barreiro. E com muito orgulho eu tenho como meu companheiro de viagem, meu parceiro, ele é pré-candidato a deputado estadual, eu sou pré-candidato a deputado federal, estamos trabalhando juntos, prosseguiremos trabalhando juntos. Minas Gerais precisa de Vinícius Venades na Assembleia Legislativa, pela integridade, pela ética, pelos valores, pelas ideias transformadas em propostas e pelo propósito de servir à sociedade. João, agradeço demais, agradeço a todas as pessoas que assistiram, a oportunidade de estar com você aqui hoje, de estar nesse processo, nessa caminhada rumo à democracia, à manutenção do Estado democrático de direito no Brasil. Você é uma pessoa que a gente precisa ter no Congresso Nacional, a gente precisa ter na bancada de deputados federais progressistas, no campo da esquerda democrática. Você pode contar com a gente, com toda certeza, contar com o campo democrático. A gente vai cada vez mais longe aí defendendo a nossa democracia. Agradeço demais. Muito grato pela atenção de vocês. Até a próxima. Até a próxima, meu povo. Tamo junto.